Olá, eu sou o professor Rogério Romano, você está no canal de Sou da Vida. Meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, como se diz, né? Retornando de férias, na verdade férias bem trabalhadas, né? Bem da verdade, devemos dizer. Foram férias muito bem trabalhadas do ponto de vista espiritual. Mas eu espero que todos nós tenhamos tido um ótimo Natal, né? Também todos nós tenhamos um excelente Ano Novo 2025. São os desejos, são os votos, como se diz assim, né? Como se diz na vida cotidiana, na vida normal. São esses votos, né? Para o próximo ano. Mas, por outro lado, a gente precisa entender uma coisa também, né? Que essa questão de votos, de felicidade, de bem-estar, de um ano novo maravilhoso, etc, etc, etc e tal, tudo isso é muito bonito, mas tudo isso fica na dependência, na verdade, né, de mudanças. O ano novo não muda sem que nós mudemos. Sem uma mudança radical na nossa maneira de ver a vida, sem conceitos renovados, né? Sem despertar para a verdade, enquanto a frequência continuar sendo a mesma, tudo vai continuar na mesma, né? Nada vai mudar, claro, né? Se você soma 2 e 2, 4, sempre vai dar 2 e 2 mais 4. Se você quer mudar o resultado da sua soma, tem que alterar o resultado dos fatores, né? É óbvio, isso é natural, né? Assim como na matemática, é a vida. Se nós queremos mudar o resultado somatório, temos que mudar os fatores da vida, ok? Senão não é possível. Se não for assim, os anos continuarão se repetindo, começando e terminando sempre da mesma forma. Sempre da mesma forma. Sempre com altos e baixos, né? Sempre momentos bons, momentos não tão bons, momentos péssimos. É a alternância da vida cotidiana, da vida fenomênica, que é inconstante, né? Que a vida é inconstante e ela não tem linearidade, ela não tem perenidade. Tudo é mutável no mundo fenomênico. Só o mundo de Sou permanece sempre estável, puro e cristalino, e verdadeiro, né? Então, a gente, para que nós possamos começar realmente a transformar o ano novo num ano bom de plenitude, precisamos, sobretudo, mudar as nossas crenças, nossas concepções, mudar nossos conceitos sobre a vida, né? Caso contrário, na verdade, apesar dos desejos, apesar das mensagens, apesar de toda essa empolgação, nada vai mudar em nossa vida. Lembra? Enquanto os fatores continuarem os mesmos, o resultado será sempre o mesmo. Ok? Bem, vejamos o que diz. Agora é aquele negócio. Despertar para a verdade. Mas qual a verdade? A verdade do que sou. A verdade da existência única de Deus, que é a perfeição absoluta. A verdade de que este mundo fenomênico, esse mundo captado pelos 5 sentidos, não existe de verdade. É um mundo de manifestação. E sendo um mundo de manifestação, ele pode ser completamente moldável a nós, ao nosso interior, aos nossos pensamentos, crenças, sentimentos, palavras. Olha que boa notícia. Olha que novidade maravilhosa. O mestre Marcelino Augusto nos diz que a pessoa, ao despertar para essa verdade maravilhosa do de Sou, que eu sou um filho de Deus perfeito, maravilhoso, e agora aqui é de Sou, agora aqui é paraíso, tudo já está perfeito, tudo já está pleno para a minha felicidade,
para a minha plenitude de vida, a pessoa deve dar pulos de contentamento e de alegria. É verdade. Não existe riqueza maior que essa, que a descoberta e despertar para esta verdade. Porque esse despertar é que vai nos conduzir a um verdadeiro patamar iluminado de existência, que não é passageiro, veja bem. Que você pode até conseguir, nós podemos até conseguir uma espécie de upgrade, né, em nossas vidas, ou uma elevação de padrão em qualquer setor da nossa vida. Isso pode ser conseguido pelas leis fenomenais, mas isso será sempre fenômeno, será sempre transitório, efêmero, porque o fenômeno não tem substância. O fenômeno é como a sombra correntia do calidoscópio, né? O fenômeno é como a giratória, né? A roda giratória, né? Está sempre se modificando, está sempre se alterando, né? Esse é o fenômeno, né? Então, a partir dessa reflexão, nós temos que intensificar, o nosso trabalho seria intensificar vamos dizer assim, o nosso despertar, intensificar essa consciência dessa verdade, Filho de Deus, que o mundo fenomênico é ilusório, é um mundo totalmente moldável. Não precisamos, na verdade, nos preocupar com o mundo fenomênico. Nós precisamos nos preocupar com os altos e baixos, com as notícias que vêm do mundo fenomênico. Nós só temos que estar no dissol. Perfeito. Só isso. Porque, por mais que nós nos preocupemos com o que está acontecendo lá fora, nós não podemos alterar nada. Nós não temos poder para alterar nada, fenomenicamente falando, não. Porque mesmo que a gente consiga alterar, até podemos alterar, mas será uma alternância provisória e efêmera. Mas nós podemos iluminar o exterior, o mundo, como dissol. Aí sim, aí a coisa começa a funcionar bem, né? Você está preocupado com o sistema político, com o sistema econômico, financeiro do mundo, com as crises, etc, tal. Mas a preocupação com isso deveria ser vã. Uma vez que você desperta para a verdade da vida, como a vida funciona, como o universo funciona, essa preocupação não deveria fazer parte da sua vida. Porque você já sabe agora que muda aqui, muda lá fora. Não tem que brigar com as coisas lá fora, tentar mudá-las. Não. Mude aqui. Lá fora a mudança vai ser automática. E melhor, quando as coisas acontecem lá fora, iluminadas pela luz do dissol, sempre vai dar tudo certo. Não há possibilidade de dar nada errado. Porque é como diz na Santa Sagrada, né? Quando Deus se realiza, manifesta-se o bem, a justiça, a misericórdia. Não há quem sofra, não há quem seja miserável, não há quem lese o próximo. Tudo se ajusta ao seu respectivo lugar. Tudo se ajusta ao seu respectivo lugar e não há dissensões. Pronto, acabou. É a perfeição manifestada. Ao passo que quando nós tentamos modificar a vida lá fora, atuando no próprio fenômeno ilusório, muitas vezes as soluções são péssimas. Mesmo quando são boas, se mostram ineficazes lá adiante, lá para frente, né? Mas quando manifesta o dissol, não. Olha, o grande problema da nossa vida hoje são as influências que nos chegam lá de fora, né? A lavagem cerebral que está sendo feita em cima da humanidade é terrível. A lavagem cerebral no sentido de que
as forças ocultas do astral, que manipulam a nossa realidade, que manipulam as lideranças do mundo, elas estão trabalhando para nos manter presas ao fenômeno ilusório, à escravidão dos 5 sentidos. Porque aí, nesse campo, que eles não dominam, eles não governam, que eles nos manipulam. É no campo dos 5 sentidos que acontece a dominação, a manipulação e a dominação, por parte das sombras, da ilusão. Né? Então, temos que estar atentos a isso, orar e vigiar. Né? Já diz lá atrás do Cristo, orar e vigiar. Então, o mestre nos diz assim, com relação a essa questão, no livro Vivendo com Plena Liberdade, o mestre nos fala assim: ataque os pensamentos sombrios lendo assiduamente os livros sagrados. Quer dizer, ataque é força de expressão, claro, né? Enfrenta os pensamentos sombrios lendo assiduamente os livros sagrados, né? Este mundo está repleto de sugestões insalubres, ou seja, palavras que sugerem doença. Este mundo está repleto de sugestões insalubres, ou seja, palavras que sugerem doenças. Doença em todos os sentidos. Né? Você pode estar doente fisicamente, emocionalmente, mentalmente, psicologicamente. Você pode estar doente das finanças, você pode estar doente de harmonia, pode estar doente de alegria. Né? Enfim, vários tipos de doenças. Com o progresso dos meios de comunicação, tais como rádio e televisão, são cada vez mais frequentes as propagandas comerciais, principalmente as de lançamento de novos remédios. Agora chegou no ponto, né? Agora chegamos ao ponto crítico da coisa. Com o desenvolvimento e progresso dos meios de comunicação, rádio, televisão, jornais, esse processo de lavagem cerebral da humanidade para nos manter presos ficou muito mais poderoso. Né? A sugestão da negatividade, da ilusão, da existência real da doença, por exemplo, da pobreza, da carência, das crises, das dificuldades, são abundantes nesses meios. Mas isso não é por acaso. Tá? Nós temos que entender, isso não é por acaso, isso tem um propósito maior, isso tem um alvo certo, tem um direcionamento muito bem pensado. Né? São forças que estão se opondo, que tentam cobrir a luz da vida, a verdade. Continuando, mas vamos ao mestre. Para nos vender mais remédios, tais propagandas dirigem-nos palavras que suscitam em nós o temor de doenças e da velhice. Né? Claro, é muito comum, o temor. O problema é que não há emoção mais negativa que o medo. Né? Não existe. Os próprios psicólogos, os próprios psiquiatras, os entendidos dessa psicologia humana, são humanos em dizer: não existe, uma das energias mais negativas, poderosas do negativo, justamente o medo. Né? O medo. E isso aqui é incontido em nós através das meios de comunicação. É justamente o medo. A chave é colocar medo. E isso as mídias fazem de maneira muito eficiente, o tempo todo, 24 horas por dia. Olha, vocês observam assim, a coisa chegou a um ponto tão grande que, se você vê um programa de televisão de culinária, por exemplo, há tempos atrás, outrora, os programas de culinária, eles, nos seus comerciais, exibiam propaganda de gêneros alimentícios ou temperos, que era natural, né? Se eu estou num programa de culinária, o meu comercial deveria ser constituído de produtos ligados a isso, a esse tema, temperos e gêneros alimentícios, enfim, cereais, legumes, etc. Mas não. Os programas de culinária agora são todos recheados comerciais de remédios. Até esse setor está contaminado por essa praga. Né? Então, continuemos.
Se sabemos que a palavra é semente, devemos procurar um meio de proteger nossa mente de tais sugestões. Né? Se nós sabemos que a palavra é palavra, entre aspas, é semente, entre aspas, devemos procurar nos proteger de tais sugestões. Devemos proteger, realmente. Que incutem sugestões essas, que incutem no subconsciente ideias de doença ou velhice. Interessante, né? O mestre insistiu nesse tema da velhice, né? Então, quer dizer, é ideia de doença. Então, que a velhice é apenas uma ideia, assim como a doença? Claro, com certeza. A velhice é apenas uma ideia, um conceito. Tá? A velhice não deixa de ser uma espécie de doença. Porque se a velhice nos causa, como se afirma no mundo fenômeno, como se afirma na ciência da ilusão, que a ciência, que a velhice vem acompanhada de dores no corpo, limitações nas articulações, limitação nos 5 sentidos, dos ouvidos, do nariz, dos olhos, etc., a visão, etc., no andar, na musculatura do corpo. Então isso é doença. Então a velhice seria uma doença como outra qualquer. Não existe doença, não existe velhice. Ambas são ilusões que podem ser transcendidas. Isso já foi provado várias vezes. Veja bem, a princípio, vamos pensar um pouquinho sobre o conceito de velhice. Por que quando nós temos 1 ano de idade, e depois nós passamos a ter 5 anos, e passamos a ter 10 anos, e passamos a ter 20 anos, e passamos a ter 25 anos, e 30 anos, 35 anos, e 40 anos, e 45 anos, 50 anos, até aí, o nosso corpo vai sofrendo modificações na sua estrutura, no seu formato, não é verdade? Vai sofrendo modificações na sua estrutura, no seu formato, seu tamanho, em vários aspectos, mas não está velho. Até aí não está velho. Mas, a partir dos 60, o passar dos anos já não só provoca alterações, vai provocar limitações nos sentidos, limitações em vários aspectos da nossa vida, decrepitude, senilidade, decadência, degradação, né? Vai provocando agora a passagem dos anos ficou mais complicada. Ficou bem mais complicada, né? Verdade? É isso. Mas por que isso acontece? Porque foi nos incutido a nossa cabeça há milênios, pelas sombras, que a partir dessa idade é natural que o corpo vai sofrer não só alterações na forma, mas pequenas alterações na forma, no formato, no tamanho, mas na razão própria de ser da vida. Vai causando danos, transtornos limitantes, limitadores. E muitas vezes até anuladores mesmo. Até nos conduzir a um total estado de impotência. Quase que total. De impossibilidade quase que total. Não é isso que acontece? Não é isso que nós tivemos no mundo? Mas, no entanto, isso é apenas um conceito aprendido. E se, por um lado, a vida mostra essa inverdade na prática, também a vida mostra a verdade também na prática. É só observar a vida. Mas, por enquanto, o que importa que nós compreendemos é que doença, velhice,
E outras deformações da vida são todas ilusórias. Vamos continuar com o mestre Marcelo Antônio Luz. Nós paramos onde o mestre fala que é importante a gente se proteger contra tais influências, né? Que nos levam a abrigar o nosso subconsciente conceitos totalmente equivocados e mentirosos, que a luz da verdade não resistem. Não resistem, ok? Tá, agora, continuando, o mestre explica assim. Todavia, é impossível ficarmos de olhos e ouvidos fechados para os comerciais que nos atingem através da televisão e do rádio. Isso é verdade. Ainda mais onde você vai hoje em dia tem alguma televisão ligada, né? Se você vai num parque, numa praça, as praças estão cheias de telões. Os shoppings têm telão para tudo que é lado. Restaurantes, bares, balneário, onde você vai, você não escapa da influência da televisão, né? Por isso, segundo o provérbio que diz, o ataque é a melhor defesa, devemos combater e afugentar os pensamentos sombrios que tentam ocupar nosso subconsciente, valendo-nos da estratégia de defesa ativa, que consiste em lançar bombas, entre aspas, bombas de palavras carregadas de pensamentos iluminadores. Ou seja, armazenar em nós pensamentos, crenças corretas a respeito da vida, da nossa natureza verdadeira, da realidade última da nossa existência, para anular os efeitos dessa sugestão negativa que toda hora estão sendo impostas a nós. Por mais que nós tentemos evitar, como o Bessie fala, é impossível num mundo completamente bombardeado por tais notícias. E agora, além da rádio e televisão, é bom lembrar, temos essa coisa, complicada, redes sociais, que também é outro repositório, é outro canalizador de notícias assustadoras e negativas, que negam a verdade, que encobrem a verdade da nossa natureza real. Isso é muito complicado, né? Devemos ler e reler várias vezes os livros sagrados, mas convém não repetirmos durante muito tempo a leitura de um mesmo livro, pois isso pode fazer com que as palavras nele contidas percam para nós o atrativo e a força de impressão. Claro, quando você bate aquele primeiro impacto daquela revelação, há um impacto maravilhoso em nossas vidas, mas é possível que com repetir é que ele vai abrandando, né? Que ele vai perdendo a força. Por isso o mestre recomenda ler vários livros da verdade. Está lendo o outro, substituindo, depois voltando aquele primeiro e assim continuando. Inclusive no próprio Shinsokan, ao fazer a meditação Shinsokan, também é importante a gente substituir as palavras, né? Para que ela não perca a força pela repetição. Tá certo? São estratégias, são ferramentas para manter ativo o processo de despertar da verdade através da palavra, né? Esse é o caso. Após ler algumas vezes um determinado livro, devemos passar para um outro livro, ou outro já lido há bastante tempo. E aqui também vale uma observação. Quando se fala ler um livro, temos que entender o seguinte: não é uma simples leitura, não é uma leitura como se lê qualquer livro da verdade, não se lê como se lê um livro qualquer, como um livro, um romance ficcional, né? Como um livro que relate um conhecimento do mundo fenomênico, os assuntos relativos ao mundo da ilusão, ao mundo da miragem, né? Não. O livro da verdade deve ser lido com consciência,
deve ser lido vagarosamente, com calma, com reflexão, procurando refletir naquilo que está se lendo, né? Procurando reter aquilo que está se lendo. Na verdade, o livro da verdade deve ser lido como se você estivesse devorando aquelas coisas. Né? Você tem que devorar aquilo ali, incorporando aquilo no seu ser. Ler com consciência, ler com reverência o livro da verdade. Deve ser dessa maneira. Senão você vai virar pessoas assim, eu leio, eu já li a coleção A Verdade da Vida num ano. 40 volumes, 60 volumes, eu li num ano. Sim, mas você leu mesmo? Será que você lembra do que você leu no volume 5, no volume 6? Não. Por quê? Porque foi uma leitura seguida, uma leitura recorrente, né? Uma leitura vulgar. Livro da verdade, nós podemos ler dessa maneira, com esse espírito, com esse sentimento. Né? Porque são livros que têm como fonte o mundo divino. Há que haver reverência e compenetração nessa leitura. Através da leitura de livros que contêm a verdade, lançamos uma série de ataques contra os pensamentos sombrios que tentam arraigar-se em nosso subconsciente. Né? Então, a receita do mestre Masaru Taniguchi não importa se você está num ambiente em que você vive soterrado por sugestões sombrias e negativas que negam a verdade, que querem te levar para o mundo da ilusão, querem te levar para o mundo da limitação, tirando de ti, meu amigo, minha amiga, tirando de você a sua força, a sua capacidade infinita que está aí em você. Querem tirar de você a tua liberdade. Querem tirar de ti a tua capacidade de transcender tudo isso aí, de ser feliz e ter uma vida plena. Aí sim, Aí sim, ter um ano novo mesmo, ano novo, vida nova, crenças novas, conceitos novos. Toda sugestão que nega, toda palavra, toda sugestão, toda conversa que nega a realidade da vida maior, que nega a criatura Deus que nós somos, o homem Deus que somos, que nega a perfeição da vida, todas as suas manifestações, são palavras da ilusão que devem ser, são sugestões, são as tais sugestões negativas, né? Que estão aí para nos aprisionar nessa matrix ilusória de sofrimento e não nos permitir um acesso livre à vida plena. É isso que tem sido feito com a humanidade. Mas o mestre Masaru Taniguchi está aí. O mestre veio para libertar-nos desse mundo de sofrimentos. Acabar com a dualidade. Não existe bem, não existe mal, só existe o dissô. Existe uma realidade inerente ao dissô que nós chamamos de bem. Tá certo. O bem existe enquanto uma realidade boa que é inerente ao dissô, que está manifestada em nossas vidas. Isso é o bem. Mas na essência, mas é uma manifestação, é um fenômeno autêntico, é um fenômeno iluminado. A nossa vida mas ainda é ilusão, ainda é transitório e efêmero. E temos que compreender isso. Sair da dualidade do bem e do mal, só existe o dissô, só existe a perfeição do mundo de Deus. Só isso é real. A única realidade é Deus e sua criação perfeita. Sintonizou com essa frequência, é o primeiro passo para a manifestação da plenitude de nossa vida. Aí sim, são os bens e as benesses verdadeiras manifestadas em nossas vidas. Com essa consciência, tendo a consciência que tudo é manifestação do dissô.
Então, o mestre fala, né? O mestre é claro, não devemos nos render, não devemos nos deixar dominar por essas sugestões de negatividade, porque não são só sugestões de negatividade. Muitas pessoas pensam, uma ocasião, uma pessoa me falou assim, eu perguntei se ela conhecia Seiichi Noe. Disse, eu conheço, professor Seiichi Noe. É aquela coisa do pensamento positivo, assim, não, do positivo, né? Aquela coisa do positivo e tal. Não, você está enganado. Então você não conhece Seiichi Noe. Seiichi Noe não tem nada a ver com pensamento positivo. Seiichi Noe tem a ver com a verdade única de Deus. É isso. É diferente. O pensamento positivo, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Vou fazer, eu tenho certeza que vai dar certo. Isso é bom? É bom. Pior do que pensar o contrário. Mas quando você fala isso, de certa forma, você está admitindo a dualidade. Se eu estou dizendo que vai dar certo, é que pode dar errado. Né? Não, tudo que eu faço, agora aqui é de show, é paraíso. Tudo que eu faço orientado pela infinita sabedoria de Deus. Então só pode dar certo. Não tem como dar errado. Esse é um positivismo alicerçado numa sabedoria maior. Não é um positivismo de boca para fora, de palavras vãs. Não é isso. Entende a diferença? Você ser positivo, dizer uma coisa, e você ser verdadeiro é outra. Eu jamais adoeço. Não porque eu tenho sorte. Não porque eu nasci sortudo. Não porque os ventos me favorecem. Eu jamais adoeço. Porque sou filho de Deus, perfeito, maravilhoso. Eu sou o próprio Deus, eu sou homem de Deus, eu sou luz emanada de Deus, eu sou a emanação de Deus. Deus jamais adoece, portanto eu também jamais adoeço. Seiichi Noe é isso. Né? Então, o mestre dá a receita, né? A defesa como diz na Sutra Sagrada, no Kanron, né? É a nossa chuva de néctar da verdade. É enfrentar o irreal com o real. É enfrentar a mentira com a verdade. É enfrentar a treva com a luz. É enfrentar a falsa aparência com o dissô. Veja só, enfrentar a falsa aparência com o dissô. E não tentar modificar a aparência falsa, atuando em cima dela própria. É isso. Porque se você tentar modificar uma aparência falsa, que te faz sofrer, e atuando em cima dela, fenomenicamente, você até poderá obter êxito, mas com certeza será um êxito provisório, transitório e efêmero. Logo, aquela falsa aparência voltará a se manifestar em outra ocasião na sua vida e poderá se manifestar de forma muito mais intensa do que a primeira vez. Essa é a verdade. A Sutra Sagrada, ela é clara. Enfrentar a falsa aparência com dissô. Essa é a bomba, que o mestre fala, que aniquila a ilusão. Né? Aniquila a ilusão. A Sutra Sagrada, Palavras do Anjo, Tenshin no Kotoba, no seu finalzinho diz assim: ao tomar conhecimento da verdade, se destruís a ilusão, será extinto também o temor, o medo. Extinto o temor,
extinguir-se automaticamente infelicidades e doenças. Pronto. O Tenshin Nagotobá, a palavra do anjo, nos dá a receita básica, única, para que nós possamos, aí sim, termos um ano novo repleto de plenitude. Né? Ano novo é renovação, é ressurreição, é ressurgimento. Né? Mas deverá ser uma renovação, para ser uma renovação válida, positiva na nossa vida, só será se nós fizermos desse momento uma decisiva tomada de consciência em nossas vidas, no sentido da manifestação do Dissou perfeito. É isso. De qualquer forma, um bom ano novo para todos nós. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Até a próxima oportunidade.